Bom dia, pessoal do sexto ano. E aí, vamos começar mais uma correção de atividades, tá? Dessa vez, as atividades que foram passadas para ser feita do livro de Geografia, tá? Sobre o assunto de mapas, tá? Começando da página 421, onde tem aí jogo rápido, e indo para a página 425, tá? Até a página 427, tá? Na página 428, também tem lá umas perguntas para responder, mas aí a gente vai fazer a correção dela ao vivo na nossa live, tá bom? Então, let's go e vamos começar a nossa correção, tá? Lembrando que durante uma videoaula de correção, é sempre preciso que você esteja com o seu livro perto de você, com lápis e borracha, para poder acompanhar pergunta por pergunta e se você acertou, tá? E se você errou, tá? Sobre alguma pergunta. Se também esqueceu de responder alguma pergunta, tá? Não se esqueça de pegar o seu lapisinho, tá? E responder, e copiar, tá bom? Olhando com atenção cada resposta que eu coloco aqui nos slides, tá certo? Então, mais uma vez, let's go! Prepara aí o lápis, a borracha e o seu livro e vamos para a primeira página, que é a 421. Nessa página 421, pessoal, tem lá em cima jogo rápido escrito, tá bom? Então, nessa parte tem 3 quesitos, tá? Para responder. No primeiro deles, tá? Ele tem a letra A, a letra B e a letra C para você colocar a resposta, tá bom? Vamos ver o que é que diz aí no primeiro quesito. Observe o mapa ao lado e, com base no quadro de conversão, realize as atividades propostas, tá? Então, para quem não entendeu muito bem esse quesito, vamos lá, tá? Tem um mapa ao lado do Brasil, tá? Mostrando aí nesse desenho ele completo, né, com todas as cidades e os estados, tá certo? E também na página 420, tá? Que é essa daqui, na página anterior, tem um quadro lá embaixo, tá? Com as medidas de distância, tá? E com os símbolos que representam essas medidas, como quilômetro, milímetro, diâmetro, tá certo? E aí, para responder esse quesito, você teria que observar bem, primeiro o mapa, e depois observar bem esse quadro de conversão, tá certo? Então, vamos lá. Letra A, tá? A resposta da letra A, ela pergunta assim, ó, qual tipo de escala está sendo representada no mapa? Tá? Então, aqui nessa letra A é para você dizer se é escala gráfica ou se é escala numérica. Tá? Você olha o mapa e aqui embaixo a gente vê o quê? Uma escala gráfica. Tá? Que é observe bem aí que tem uma estrelinha no canto inferior do desenho do mapa e embaixo dessa estrela tem a escala gráfica, que é esse tracinho preto, que inclusive tem aqui no mapa que eu coloquei, tá? Nesse slide, tá vendo? Esse tracinho preto aqui, ó, no canto, que não dá para você visualizar muito bem por conta da minha telinha, tá? Da escala gráfica, que é aquela representada por uma régua, né? Então, essa é a resposta da letra A, ok? Escala gráfica, tá bom? E aí, a gente tem a letra B. Na letra B, tem a seguinte pergunta. Qual a distância em quilômetro representada por 1 centímetro na escala gráfica? Tá? Então, esse tracinho que vocês veem aqui no mapa da escala, tá? Do 0 até o 525, representa 1 centímetro. Do 0 para o 525 quilômetros. Tá? Então, de 1 centímetro, qual é o número que chega? 525. Então, a escala ela está representando 525 quilômetros, ok? Então, essa é a resposta da letra B, tá? É o que está sendo mostrado nessa escala desse mapa, 525 quilômetros, tá certo? E aí, vamos para a letra C, tá? Qual a distância
em quilômetros entre Cuiabá e Palmas, sabendo que no mapa essa distância é de 2 centímetros. Se 1 centímetro nessa escala equivale a 525, 2 centímetros equivale a quanto? Você vai multiplicar 525 vezes 2, tá? Se 1 equivale a 525, 2, você vai multiplicar 525 vezes 2, que dá como resultado 1.050 quilômetros, tá? Então, a resposta daí é 1.050, como eu coloquei aqui, marquei para você poder copiar no seu livro, tá bom? E aí, esse cálculo é simples, tá? É só observar quanto equivale em 1 centímetro, tá? Que você já respondeu na letra B, e multiplicar por 2 para poder saber quanto equivale a 2 centímetros, tá bom? E aí, a cidade que ele pede é de Cuiabá para Palmas. Então, vamos localizar no mapa onde está Cuiabá, tá? Cuiabá está aqui, ó. É a capital do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, ok? Até Palmas, tá ok? Que é a capital do Tocantins, que é o estado vizinho do Mato Grosso, tá vendo? Então, aqui está a cidade de Palmas, tá bom? Então, aproximadamente, a distância entre Cuiabá e Palmas é de 1.050 quilômetros, tá? Caso a distância seja de 2 centímetros, tá certo? Então, vamos para o segundo quesito, tá bom? O que é que se pede aí no segundo quesito? Considere a escala do mapa e preencha os valores das unidades a seguir. E identifique os valores da escala no quadro de conversão de medidas do quilômetro ao milímetro. Então, você tem que, para responder essa questão, tem que ir para esse quadro aqui, tá bom? E aí, se você não conseguiu fazer, não tem problema, tá? A gente vai fazer junto agora. Veja como é simples de fazer seguindo esse quadro, tá? As medidas de distância que a gente usa na geografia são quilômetro, tá? HM, decímetro, Dan, que significa diâmetro, M, que significa metro, DM, decímetro, CM, centímetro e MM, milímetro, tá? Então, essas são as medidas de distância que existem, né, para medir a distância de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra, numa localização, tá bom? Não é preciso decorar cada uma dessas medidas, mas ter uma ideia mais ou menos de quais elas são, né? E o que é que ela quer dizer, tá bom? Então, aqui tem quilômetro é 525. As distâncias elas vão aumentando, tá certo? Então, a gente tem o quê? 525. HM, que é embaixo, você acrescenta um zero, tá? Em diâmetro, mais embaixo, você acrescenta 2 zeros. Em metro, você acrescenta 3 zeros. E assim por diante, até a última medida. Cada uma, você vai acrescentando um zero, tá bom? Então, aqui, na primeira ficou 525. Na segunda ficou 5.250. Na terceira, 52.500. Na quarta, 525.000, porque você vai acrescentando um zero a cada medida e vai aumentando a escala de distância, tá bom? Então, essa aí é como resolver, tá? Essa é a resposta do segundo quesito, tá? Vamos para o terceiro quesito, tá? Que tem aí na pergunta. Quais são os tipos de escala? Apresente suas características. Para responder essa, tá? Você poderia ter prestado um pouco atenção na videoaula que eu expliquei e também dando uma olhada no texto, tá? Desse capítulo do livro, que tem aí o que é a escala gráfica e quais são as suas características, e o que é a escala numérica e quais são suas características, tá? E aí a resposta é essa. A escala gráfica, tá bom? A escala gráfica
que é representada por uma reta, que é esse tracinho preto que a gente encontra no canto inferior do desenho do mapa, tá? Que representa a distância real de um lugar e a distância dele no mapa. E a escala, ó, numérica, que é representada por meio de uma equação matemática. Lá. Lembra que na videoaula eu coloquei lá a fórmula e os elementos da fórmula para poder fazer aquele cálculozinho, aquela conta, para poder descobrir qual é a distância, né, e qual é a escala de um lugar. Então, a resposta do terceiro é para você dizer que existem dois tipos de escala, a escala gráfica e a escala numérica, tá? E aí dizer o que é que significa cada uma delas e as suas características, certo? Então, essa é a primeira parte da atividade. Vamos então para pular, né, dar um salto para a próxima página de atividade, tá bom? Para a gente continuar a correção. Então, pessoal, estamos aqui agora na página 425, tá? Acompanhe com atenção aí no seu livro de geografia, tá? É essa página aqui, ó, 425, tá bom? Então, nessa página 425, temos aí o primeiro quesito lá em cima, tá? Acompanhe aqui comigo a leitura. Com base em seus estudos, complete as afirmações com as informações adequadas. Você vai ter que completar as frases, tá, que estão incompletas aí, na letra A até a letra E, tá bom? E aí você tinha que ver isso no texto do livro para poder completar, tá? Fazendo a leitura e localizando, tá, o texto com atenção. E aí tem aqui a resposta, né? A gente tem na letra A é mapa, na letra B são as palavras cilíndrica e depois Mercator. Na letra C, a palavra que faltava é Arnopetes. Arnopetes é o nome do geógrafo, né, que descobriu, tá, como fazer a projeção cartográfica, tá? O primeiro tipo de mapa a ser desenhado nos anos 60, que é aquele que representa tipo a África no centro do mapa. Então, esse aqui na foto é o Arno Peters, tá? É um geógrafo e cientista alemão, tá bom? E ele está no laboratório dele fazendo seus desenhos, né, seus estudos de mapa, tá? Que é muito trabalhoso, tá? E você precisa ter um conhecimento muito grande de geografia para fazer, tá certo? Na letra D, tá? A gente tem as palavras aí, escala numérica e escala gráfica. E na letra E, escala pequena, tá bom? Completando essas frases que tem aí. E aí vamos para o segundo quesito. Leia a frase a seguir. E aí embaixo tem a frase. Quanto maior a escala de um mapa, maior será a sua riqueza de detalhes. É uma frase. E embaixo tem a pergunta. Você concorda com a afirmação? Justifique sua resposta. Aí você tem que responder sim ou não. E aí justificar, né? Dizer o porquê sim ou não, tá? E a resposta é sim, tá bom? Quanto maior é um mapa, maior é sua riqueza de detalhes que tem nele, no desenho, tá? Como símbolos, como linhas, né? Como cores, né? Como o tipo de mapa que ele é, tá? Quanto maior o mapa que a gente enxerga, como esse, por exemplo, aqui atrás, ó, de Pernambuco, maior a gente vai ver a riqueza de detalhes que tem nele. Os símbolos, né? Por exemplo, os desenhos que tem, que representam uma coisa que tem no lugar, por exemplo, uma cidade, um município, tá? Um rio, né? Uma vegetação, tá? Então, tudo isso é colocado no mapa, tá? Pois a escala é uma relação de proporção. Proporção, gente, é uma palavra que significa tamanho, tá? Então, quanto maior o tamanho de um mapa, mais riqueza de detalhes podemos encontrar nele, tá certo? Então, essa aqui, ó, no slide, é a resposta, tá? Que deve ser a correta nesse segundo quesito. Se você respondeu sim e colocou outro porquê, diferente do meu aqui, mas parecido,
você deixa aí no segundo quesito. Se não deixou em branco, copia o que tem aqui no slide, tá? Direitinho. E se você respondeu errado, você apaga e copia de lápis, tá certo? Vamos para o terceiro quesito, pessoal. Tem aí, as curvas de nível são linhas que identificam no mapa a altitude de um relevo. Com base nas curvas de nível, que tipo de perfil pode ser elaborado, tá? E aí a resposta tem aqui no slide um perfil topográfico, tá bom? Perfil topográfico, pessoal, é quando a gente tem gráficos no mapa, tá? Gráficos indicando a altitude e a longitude entre um lugar e outro, tá? Então, se um lugar ele é muito alto, ele é medido por altitude. Se o lugar, o relevo dele é muito baixo, tá? Tem poucas montanhas, então o lugar tem pouca altitude, tá certo? Então, essa aqui é a resposta que você teria que colocar na letra C, tá? Essa resposta está também no texto do livro de geografia, se você quiser depois dar uma olhada, tá certo? Para confirmar. E aí tem o quarto quesito, tá? Que é de marcar X, tá? Referindo-se à organização inicial de um mapa, 3 indicações fundamentais devem ser consideradas. Indique a opção correta. E aí tem a letra A letra B, a letra C e a letra D. Você tem que marcar X, tá? Na opção correta, que tem a ver com as 3 noções de um mapa, tá? E essa resposta é a letra B, tá bom? Acompanhe direitinho aí, tá? Cada resposta no slide, tá certo? E por último, o quinto quesito, tá? Associe corretamente as colunas a seguir, tá? A ordem correta ficou primeiro letra B, tá? E segundo letra A, tá certo? Para a gente finalizar aí essa página 425 das atividades, tá certo? Pessoal, nessa página 426, tá? Que é essa que tem aqui logo esse desenho bem grande no começo, tá? A gente tem aí o sexto quesito lá em cima. Acompanhe aqui a leitura comigo. Em cartografia, as convenções são dispositivos que organizam e estabelecem um padrão simbológico para facilitar o entendimento dos mapas por meio de legendas. Observe o mapa a seguir para responder as questões. Aí tem esse mapa embaixo e a legenda dele, tá? Que são esses desenhozinhos e o significado que quer dizer cada desenho, né? Cada símbolo. E aí tem para marcar V ou F, né? E a ordem correta do sexto quesito, tá? É primeiro V, segundo V de verdadeiro e terceira F de falso, tá? Você vê aí se a ordem que você colocou tá igual a essa, tá? Se não tiver igual, tá? Você apaga a sua resposta e coloca essa, tá certo? Quem acertou essa pergunta, parabéns, porque é uma pergunta que você tem que ter um conhecimento, que a gente teve essa aula sobre os símbolos, né? O avião, que significa o aeroporto que tem no mapa, o naviozinho, que representa um porto de navios, esse desenho de uma fábrica que representa uma indústria que está localizada em algum ponto do mapa, tá bom? Dentre tantos outros símbolos que a gente pode ver aí nesse quadro, tá? E aí a gente vai para a parte de tarefa, que tem mais embaixo nessa página. E aí nessa parte tem o seguinte, tá? Lá embaixo, acompanhei o primeiro quesito de tarefa. Sobre as projeções dos mapas, analise as afirmativas a seguir e identifique V para verdadeiro e F para falsas. É a mesma coisa, você tem que marcar com F ou com V o que você acha aí que é a frase certa ou que você acha que é a frase falsa sobre o assunto de projeção de mapas, tá? E a ordem correta ficou essa aqui que tem no slide. Acompanhe aí junto comigo se você colocou a ordem correta. O primeiro é V de verdadeiro, o segundo é F de falso, o terceiro é F de falso, o quarto é V de verdadeiro, o quinto é F de falso,
O sexto é V de verdadeiro. E o último é F de falso, ok? Para a gente aí gabaritar, né? Ter todas as respostas dessa página 426, tá? Vamos para a última página de atividade dessa correção, que é a página 427. Galerinha, agora estamos na página 427, tá bom? Acompanhem com atenção que já chegamos na última página dessa atividade da correção, tá? Lá em cima, temos o segundo quesito de tarefa. Aí tem, observe os mapas a seguir e responda as questões propostas, tá? E aí embaixo você vê um desenho de 3 mapas. São 1, 2, 3, cada um com um tamanho diferente e com uma escala numérica diferente. Quanto maior o desenho do mapa, mais vai aumentar a sua escala numérica, tá? Então, primeiro a gente tem, veja aí o número embaixo, 2.000 quilômetros, o segundo, 1.000 quilômetros e o terceiro, 700, tá? Ou seja, o tamanho real dele aumenta, mas o tamanho na escala diminui, tá bom? Para vocês entenderem melhor, vamos para a letra A. Na letra A, pergunta assim, qual o tipo de escala apresentado nos mapas? Se naquela atividade de antes, no mapa era escala gráfica, a resposta desse aqui é a escala numérica, tá? Essa é a resposta da letra A. A gente não vê no desenho de cada um desses mapas aquela escala gráfica, que é um desenho de um tracinho preto, tá? Representando um desenho gráfico, mas representa só os números. Então, é a escala numérica, tá certo? E aí a gente vem para a letra B. Na letra B tem a seguinte pergunta. Qual mapa tem a maior riqueza de detalhes dos contornos do Brasil? Lembra que quanto maior o desenho do mapa, maior é a sua riqueza de detalhes. Então, qual é o maior mapa aí? O mapa 1, o mapa 2 ou o mapa 3? Observe com atenção. É o mapa 3, tá bom? Então, o mapa 3 fica sendo o mapa com a maior riqueza de detalhes que tem aí em cima. E aí a gente vai para a letra C. Cada 1 centímetro equivale a 70 milhões da realidade, ou seja, 700 quilômetros, tá? Tem aí, cada centímetro do mapa 3 corresponde a que medida de terreno? 1 centímetro do desenho, tá? Equivale a 70 milhões, ou da realidade seja 700 quilômetros. Para a gente olhar, a gente tem que olhar só para o mapa 3, ó, e aqui embaixo tem o número, né? 1 centímetro equivale a 700. Então, se na pergunta pede para você pedir de 1 centímetro, né, quanto equivale, então você vai só ver 1 centímetro é igual a 700 quilômetros. Então, essa é a resposta da letra C, tá bom? 1 centímetro do desenho do mapa equivale a 70 milhões ou, na realidade, 700 quilômetros de distância, tá? Vamos para a letra D. Considere o mapa B, tá? Então, aí você vai olhar somente o mapa número 2, que é o do meio. E pense na seguinte situação. Um carro se locomove entre 2 pontos, em linha reta, tá? Entre a cidade X e a cidade Y. Então, a gente tem um carro. A gente imagina, né? Esse carro está saindo da cidade X e ele está indo para a cidade Y. A distância no mapa entre esses 2 pontos é de 2 centímetros. Então, a distância entre a cidade X e a cidade Y é de 2 centímetros. Pergunta-se, qual a distância no terreno entre os 2 pontos? Tá? Se a distância é de 2 centímetros. No mapa, a gente tem o quê? 1 centímetro é igual a 1.000 quilômetros. Então, se 1 centímetro equivale a 1.000, 2 centímetros equivale a 2.000, tá? Então, você vai multiplicar 1.000
vezes 2, tá? Que o resultado vai ser 2.000, tá certo? Então, essa é a resposta, tá? Da letra D, tá bom? 1 centímetro do mapa equivale a 1.000 quilômetros, como a gente pode observar aí no mapa número 2, tá bom? A distância no terreno é de 2 centímetros, tá? Que equivale a 2 quilômetros. Você pega 1 centímetro, multiplica por 2, tá? 1.000 centímetros, multiplica 1.000 quilômetros, desculpem, multiplica por 2 e dá o resultado 2.000, tá bom? Essa é a resposta da letra D. Vamos para o terceiro quesito. Terceiro quesito, tá? É para você colocar uma ordem. Aí tem aí, associe as colunas a seguir. Tem aí os tipos de mapa e você tem que marcar a letra que tem a ver ao lado com o mapa que está sendo mostrado aqui. Então, a ordem certa ficou assim, ó. Primeiro D, segundo A, terceiro C e o último B. Confira aí junto comigo, nesse terceiro quesito, se a sua resposta ficou igual, tá? Primeiro D, segundo A, terceiro C e quarto B, tá bom? Vamos para o quarto e último quesito, tá? Complete as frases a seguir. Então, tem a letra A, a letra B e a letra C. Então, nessa parte aí, você tem que completar com as palavras que faltam na frase. Então, na letra A palavra ficou sendo cores, tá bom? A segunda palavra, na letra B, pessoal, ficou sendo linhas. E a terceira ficou sendo símbolos, beleza? Então, essa daí é a resposta do quarto quesito, tá bom? Pessoal, terminamos a correção dessas atividades de geografia sobre esse assunto de mapas, tá? Que a gente estudou. E aqui, na última página desse capítulo, tem a última parte de atividade, que é essa, tá? A gente vai fazer a correção dela para quem respondeu, tá? Também foi passada para responder nas páginas, na live, tá bom? E aí tem aqui uma série de perguntas sobre o assunto que a gente estudou. E aí eu quero ver no momento da live quem é que conseguiu responder, tá? Direitinho cada uma dessas perguntas, tá bom? Sobre o que é escala gráfica, o que é legenda, tá? Qual a importância da cartografia, tá bom? E aí eu não quero ninguém como esse sujeito que tem aí nessa foto, tá bom? Aperreado porque não consegue entender o que é que um mapa é, o que é que ele representa, tá? Qual é a sua importância para a nossa vida, tá certo? Fiquem com Deus mais uma vez e até a próxima.